Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje gostaria de indicar algumas leituras temáticas aí para o Halloween. Mas antes de falar aí sobre cada um desses livros, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Bom, a ideia desse vídeo é indicar alguns livros que eu li aí durante alguns bons anos e que de alguma forma funcionaram para mim como TBR temática do mês de outubro, ou que eu tenha lido em algum outro período do ano, já que leituras de terror nem sempre são realizadas apenas no mês de outubro. Então eu queria apresentar aqui para vocês algumas dessas sugestões que algumas delas eu gostei muito de ler, outras eu tenho algumas ressalvas, mas não significa que essa leitura não funcionou para mim, que ela não possa funcionar para você. Começando com O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, esse livro que é muito importante para a literatura gótica, já que ele é considerado o primeiro livro de literatura gótica que se conhece na história da literatura, então ele ocupa um espaço muito interessante. É um livro que vai trazer elementos que hoje em dia são muito bem trabalhados em outras tramas de terror. Então eu acredito que, dependendo do repertório que você tenha de livros de terror, livros que se encaixem nessa TBR de Halloween, talvez você ache que muitas coisas clichês, e aqui de fato tudo isso começou aqui. Então foi graças a esse livro que outros autores puderam ter aí suas obras que se passassem dentro desses universos de terror, mas quando você vai ler que talvez o livro ele não te impacte da melhor forma, mas é importante ter aí no repertório esse livro que abriu portas para um gênero tão importante. Eu estou aqui com essa edição da Dark Side porque eu não tenho mais a edição que eu li, mas na verdade eu queria falar sobre um livro que faz parte dessa coletânea, que é Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Então foi um livro que eu li o ano passado, inclusive no mês de outubro, se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal. Então foi um livro de terror brasileiro que me chamou muitíssima atenção, tem muitas questões interessantes. Eu acho que o Luiz Azevedo tem uma escrita que consegue te prender muito facilmente. É um livro muito curtinho, são 5 contos que vão colocar aí personagens para lidar aí um com os outros dentro de uma temática de terror que eu considero um pouco diferente de outras coisas que eu vou estar indicando aqui, mas tem o seu mérito e é um livro de terror brasileiro e que faz muito sentido que esteja aqui nessa lista, já que eu gostei muito de ler Noite na Taverna. Livro que talvez seja impossível não estar aí nas listas de TBR do Halloween, que é Psicose, do Robert Bloch. Eu acho que nós temos um livro que, além de ser muito clássico, tem uma das cenas mais emblemáticas e que muito dificilmente você não tenha visto, e um clássico que vai apresentar aí o famoso Bates Motel. Então tem uma relação aqui de maternidade meio estranha, então um assassinato que acaba te levando a alguns questionamentos, e assim, e é um clássico total. Tanto o livro, esse aqui foi um dos primeiros lançados pela editora Darkside, então foi o início aí da editora aqui no Brasil, e eu li esse livro e gostei muito. Essa edição chama muita atenção, além de tanto o livro quanto o filme seria um combo bem interessante. E depois nós tivemos a série Bates Motel, então é um livro que tem um universo expandido muito interessante e que com certeza vale muito a pena incluir ele na sua TBR de Halloween. Não poderia deixar de indicar 2 livros do Stephen King que eu gosto muito. O primeiro deles, e talvez de uma forma muito clichê, é Carrie, a Estreia, que nessa edição da Soma, que faz parte da biblioteca Stephen King. Esse livro é um clássico do Stephen King, tem toda uma história muito interessante de bastidor, já que a esposa do Stephen King, que é uma das responsáveis para que esse livro tenha sido publicado, e digamos que o pontapé da carreira dele. Então, se não fosse o incentivo dela, talvez o Stephen King não teria escrito esse livro, não teria apresentado esse livro. Mas é uma história que inclusive já foi adaptada 3 vezes para o cinema. Então é uma história que está muito latente aí na mente das pessoas, e talvez se você nunca leu esse livro, ou talvez nunca tenha lido Stephen King, eu realmente recomendo que você faça esse início por
esse livro uma vez, que é um livro fino do Stephen King. Todo mundo sabe que ele tem obras bem grandes, mas esse aqui eu acho que dá para ter uma percepção muito interessante do King como escritor e toda a potencialidade que ele tem para escrever excelentes livros de terror, ainda que alguns deles acaba recebendo algumas críticas, mas esse aqui eu acredito que é realmente um dos melhores que ele escreveu. Um livro do Stephen King que eu acabei não lendo no Halloween, eu lembro de ter lido nas minhas férias de janeiro, e eu devorei esse livro, que é Outsider. É, para mim, uma das minhas melhores leituras do Stephen King. Eu já li muita coisa dele, mas ainda me falta ler muitas várias, já que ele lança livro praticamente todo ano. Fica aqui uma sugestão com uma pegada mais investigativa. Então, tem personagens que são conhecidos aí do Kingverse que acabam aparecendo aqui. Tem uma composição bem interessante também de início de história e principalmente se você nunca leu Stephen King por N preconceitos, mas eu acho que daqui também é uma excelente porta de entrada para as obras do mestre do terror. Seguindo aqui com o combo de livros do Clive Barker, esse autor que tem diversas obras publicadas aqui pela Dark Side, e ele é um autor de terror muito renomado, que tem obras como Hellraiser, que é esse livro aqui, O Evangelho de Sangue, que foi publicado pela editora Dark Side. Então dá para ter uma ideia muito interessante do personagem e principalmente que é uma franquia muito interessante dos cinemas, e aí faz muito sentido que se acabe lendo isso aqui no mês de outubro, já que é uma leitura que vai se desenvolver muito bem, não é aquele tipo de livro que vai te tomar muito tempo, mas que você consegue adentrar aí no universo que é bem assustador. E aí nós temos aqui Hellraiser, Renascido do Inferno, que também é do Clive Barker, que também expande esse universo desse personagem, dessa franquia, que eu acho que funciona muito bem, e é um complemento muito interessante você ler esse livro, que ele, inclusive, ele é bem fininho, e esse aqui que é um pouquinho mais grande, mas que trazem experiências aterrorizantes. Eu, particularmente, não são livros que me dê aquele susto, aquele medo, mas eu acho que vale muito a pena ler aí nesse clima de Halloween, já que são histórias aí consolidadas do universo do terror. Medos e Assombrações, esse livro que é publicado pela Global Editora, que é da Cora Coralina, uma importantíssima autora goiana que é conhecida aí no Brasil inteiro. Então ela tem um importante legado na poesia e uma das mais importantes autoras goianas. E tem esse livro aqui, que vai justamente trazer aí alguns causos que ela acabou escrevendo ao longo da vida e que foram reunidas aqui nesse livro, que é bem curtinho. Então essa edição aqui, ela ainda tem algumas artes que colaboram aí para que nós consigamos meio que dar vazão aí à nossa imaginação, mas é um livro que faz muito sentido estar nessa lista de livros de terror para ler no Halloween, já que ele traz muito essa sensação desses causos que eram contados aí por gerações. Então, quando você era pequeno, muito possivelmente você já se sentou numa roda e um tio ou uma tia ou seus familiares ainda mais próximos contavam histórias de terror para que ali, na hora que você fosse dormir, você ficasse com um pouco de medo. Então essa é a mesma sensação que eu tive ao ler esse livro. São causos de terror e que conversam muito, principalmente com a nossa tradição goiana. E aí é uma autora muito importante que eu nunca tinha lido nada dela, então esse foi o meu primeiro contato e gostei muitíssimo e acho que vale muito a pena dar a oportunidade de conhecer através desse livro que realmente vale muito, muito, muito a pena conhecer aí a obra da Cora Coralina. Agora um livro que talvez seja um clássico, eu li esse livro há alguns anos e gostei muito da história, que é O que Terá Acontecido a Baby Jane, do Henry Farrell. Esse livro aqui tem uma apresentação toda bonitona, então aqui ele é meio almofadado, e também lançado pela editora Darkside, tem uma diagramação excelente e faz aí muito sentido que esteja nessa lista de livros para que vocês
tenham como opção para ler no Halloween. Aqui diz que é uma obra de terror gótico que inspirou o clássico de cinema com John Crawford e Bette Davis. Justamente eu conhecia essa história do filme, nunca tinha assistido o filme, mas sei que ele existe. Pude ler essa história e aqui no livro é ainda melhor a experiência. Quero, em algum momento da vida, poder assistir esse filme completamente. Acho que eu só vi algumas partes na internet com, sei lá, meme, então quero dar essa oportunidade, já que a leitura desse livro foi muitíssimo interessante. O livro que eu li recentemente da editora Darkside, que foi Aquatofana, que é escrito pela Catherine Camp. Esse livro vai trazer como protagonista a Julia Tofana, ela realmente existiu, então tem toda uma questão. Tem um vídeo aqui no canal muito interessante, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Então, é uma obra que conversa, de certa forma, com uma escrita contemporânea. Não é um terror, mas tem ali as suas cenas que vão te deixar com algum medo. Então tem toda a questão da igreja estar interferindo e essas mulheres que estão tentando salvar outras de casamentos complicados. Então vale muito a pena ler. Não vou me prolongar aqui muito para não dar spoiler, mas é uma excelente opção também para essa lista de livros para o Halloween. Mas aqui nós temos uma escrita um pouco mais contemporânea, do que traz alguns elementos que a autora pesquisou que de certa forma, atualizaram essa personagem para uma nova geração. Agora, por último, um livro clássico que talvez a maioria das pessoas já tenham lido, e eu li esse livro, se eu não me engano, no ano passado, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Relutei muito em ler esse livro durante muito tempo, não por nenhum motivo específico, mas porque era um clássico muito comentado, então eu queria ler outras coisas. Então, no ano passado eu consegui ler e gostei muitíssimo. A Mary Shelley, ela é responsável também de dar importantes contribuições para o terror, e eu acho que esse livro traz toda essa concepção, e aqui nós temos muito mais do que essa questão do susto, de você sentir medo. Eu acho que ela explora vertentes diferentes do terror que acabam te trazendo sensações bem diferentes à medida com que você vai avançando nessa leitura. Bom, então essas foram aí as minhas 11 indicações de livros para que vocês coloquem nas suas tibiares do mês de outubro. Talvez sejam dicas bem óbvias, mas são leituras que eu gostei muitíssimo de fazer ao longo desses anos que eu me tornei um leitor mais ávido. Então, vale muito a pena dar oportunidade caso vocês não tenham lido nenhuma dessas opções. Para finalizar o vídeo, gostaria de agradecer a quem assistiu até aqui. Deixa nos comentários sugestões de livros também para que eu possa ler aí durante o mês de outubro ou colocar como sugestão de próximas leituras aqui no canal. Gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 8 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado aos novos inscritos do canal e até o próximo vídeo.